Olá pessoal, meu nome é Emanuele Cal. Olá, eu sou a Isabela Mendes. Hoje nós estamos aqui para apresentar nosso documentário. O tema é Mulheres na Educação Brasileira. Espero que gostem. Nossa professora pediu especificamente para falarmos nesse documentário sobre educação e logo veio à nossa mente Mulheres na Educação Brasileira. Mas aí vocês me perguntam, por quê? Calma aí, nós vamos explicar. Nós achamos esse tema muito importante porque isso é uma coisa de agora. Mulheres são injustiçadas pelo machismo até hoje em dia. E por isso ser uma coisa de agora, a gente decidiu trazer isso para o nosso trabalho. Eu acho esse tema muito legal, mas vamos falar um pouquinho sobre as mulheres do passado, já que por causa delas nós temos tudo o que temos hoje. Então eu apresento vocês às mulheres do passado que construíram o nosso presente. Incrível que pareça, essa revolução das mulheres não ocorreu há muito tempo. Vamos começar? Falar sobre uma mulher muito importante no Brasil, Dalva Maria Carvalho Mendes. Ela foi a primeira mulher do Brasil a se tornar contra-almirante da Marinha. Médica anestesista formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dalva foi assistente de cirurgias, professora do Centro de Ensino e Treinamento de Anestesia da Marinha. Vice-diretora de ensino do Hospital Naval Marcílio Dias, cursou a Escola Superior de Guerra e a Escola de Guerra Naval, até ser alçada ao cargo de contra-almirante, em novembro de 2012, por Dilma Rousseff. Irei falar sobre Eda Luiz. Ela transformou a instituição em um lugar onde o aprendizado é percebido e experimentado dentro e fora da sala de aula, extrapolando as disciplinas curriculares. É responsável por tentar desenvolver o modelo da escola democrática. Protagonista de uma história de dedicação à educação. Ela também já foi professora em escola rural. Também falaremos de uma grande educadora na educação brasileira, Maria Tereza Mantoana. Ela foi uma pedagoga brasileira que dedica-se nas áreas de pesquisa, docência e extensão na Faculdade de Educação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, ao direito incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior de ensino. E por último falaremos dela, a mulher que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer antes de seu falecimento, Regina Leite Garcia. Iniciou-se sua vida profissional como professora primária, função que exerceu durante 15 anos. Regina formou-se em doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1986 e defendeu uma tese sobre alfabetização universal de classe. Em 1994, tornou-se detentor da alfabetização da UF com o artigo Cartas Londrinas e Outros Lugares no Campo da Educação, publicado em 1995. Ela coordenou também um grupo de pesquisa sobre alfabetização de alunos e alunas das classes populares, Grupo Alfa, e em 2011 recebeu da UF o título de professora emérita. Bom, agora que já falamos de algumas mulheres importantes, que tal falarmos das mulheres do nosso presente? 4 mulheres incríveis aceitaram falar com a gente. Sério, muito obrigada por nos ajudar e separar um pouquinho do seu tempo para fazer esse vídeo. Então, vamos conhecê-las? Boa noite, eu sou Maírce da Silva Araújo e o objetivo desse vídeo é responder algumas questões a respeito da profissão que eu exerço. Eu sou a professora Lúcia e me sinto muito feliz de poder estar falando com os alunos do Colégio Presidente Washington Luiz, né? Centro Educacional Presidente Washington Luiz, alunos da professora Vignoli, Vignoli, professora Quelícia Vignoli, a Emanuele e as alunas Emanuele e a Isabela, que considero um privilégio, uma homenagem, poder falar da minha trajetória na educação. Iniciei trabalhando na educação com 20 anos, tenho hoje 75 anos. E eu sempre valorizei a minha posição de professora. Esse é o primeiro vídeo. Eu me chamo Célia Regina Cristo de Oliveira, sou professora há 29 anos e há 19 anos trabalho na rede municipal de ensino de Duque de Caxias. Sou professora das séries iniciais do ensino básico, trabalhando
em Nova Campinas, no CIEP 227 Procópio Ferreira, em Duque de Caxias. Olá, meu nome é Irla Ribeiro, eu tenho 48 anos, sou professora já há 30 anos, vai fazer agora, no mês de agosto, 30 anos. Então, eu trabalhei na verdade em todos os segmentos como professora. A minha formação é toda na área da educação. Eu primeiro fiz o curso normal, nível médio. Depois eu fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal Fluminense. Depois eu fiz o mestrado na Universidade da Sorbonne, em Paris, na França. Depois eu fiz o doutorado na Unicamp, no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Depois eu fiz um pós-doutorado de novo na França, na Universidade de Sorbonne. Eu fiz todas essas formações, né, a partir do curso normal de nível médio, curso de pedagogia, mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos na área da educação. Então, a minha formação sempre foi para melhorar a minha atuação como professora e como pesquisadora. Eu, como professora, atuei desde os 18 anos, desde 1990, na rede estadual, fiz concurso, fui aprovada e trabalhei na rede estadual por vários anos, em diversos segmentos. Trabalhei na educação infantil, trabalhei no Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e trabalhei no ensino médio na modalidade normal, com a disciplina de didática. Também trabalhei no Conselho Estadual de Educação, com a parte da fiscalização e das leis da educação para o estado do Rio de Janeiro. E há 13 anos eu fiz concurso para o Sistema Federal e trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, num curso bilíngue de pedagogia. Foi o primeiro curso, hoje existem outros no Brasil, mas foi o primeiro curso de pedagogia voltado para formar professores para atuar na educação de surdos. Há quanto tempo a senhora trabalha na parte da educação? Então, a primeira pergunta que me pediram para responder é qual é o meu tempo na educação, né? A educação sempre foi minha profissão, a minha única profissão, e o primeiro concurso que eu fiz foi para a rede pública estadual, para trabalhar como professora primária, e foi em 1972, portanto, eu tenho 48 anos de magistério. Pode? Então, trabalhei na educação por mais de 40 anos. Foi sempre muito bom. Cada turma que tive tinha diferentes características. Aprendi muito com meus alunos. Quando eu conseguia que entendesse a matéria, era muito bom. Tenho alunos que até hoje são meus alunos. Uns eram mais calmos, outros mais agitados, uns estudiosos, outros bem ardilosos, porque se valiam do conhecimento de um amigo, dos pais, de um colega para ter sucesso nos estudos. Mas foi sempre muito bom. Os livros nos dão a teoria. Os alunos enriquecem a nossa prática quando nos provocam uma reflexão sobre a sua própria aprendizagem. Como que foi essa experiência de trabalhar na educação? Como é que é a experiência do magistério? A experiência do magistério, para mim, é uma experiência de vida. Com certeza, eu não seria a Maírce que eu sou se eu não fosse professora, né? O magistério, a experiência do magistério é a experiência de me conectar com o mundo, é de me conectar com as pessoas, é ter essa consciência de que ao estar com os meus alunos em sala de aula, eu educo e sou educada por eles. Bom, a experiência de trabalhar na educação, na verdade, a educação acabou sendo a minha vida, né? Porque eu trabalho há 30 anos com isso. E é uma experiência, a meu ver, muito valiosa, porque é muito interessante você ver a transformação das pessoas. E quando a gente trabalha com educação, isso fica muito claro para a gente, né? Seja na educação infantil, que eu trabalhei por muitos anos, em que a gente percebe a criança chegando sem conhecer muitos conteúdos escolares, vamos dizer assim, e ela sai dali, às vezes,
conhecendo o seu espaço, conhecendo a sua identidade, conhecendo vários domínios da área da matemática, dos jogos. Depois do ensino fundamental, trabalhei 3 anos com alfabetização, então é muito interessante você ver a criança entrando sem saber ler e escrever, e depois ela sabendo, né, aprendendo a ler e escrever, lendo o mundo de outra forma através dessa escrita. E muitos anos já no ensino superior, antes de entrar para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu trabalhei concomitante com o Estado na rede privada de educação superior por acho que 10 anos. Então, a gente percebe as pessoas que muitas vezes, trabalhei sempre em cursos de pedagogia, as pessoas que entram querendo ser professor, outros que já são professores e que conseguem, através, né, do conhecimento que é adquirido no curso, nas nossas disciplinas, compreender um pouco como é que a teoria interfere na prática e a prática na teoria. Então, é um trabalho muito gratificante que eu pretendo permanecer até que eu me aposente ou até que me aposentem. Essa experiência de trabalhar com educação foi e ainda é um grande desafio. A cada ano que entro em sala de aula ou a cada nova turma que eu pego, é como se fosse o meu primeiro dia de aula, a primeira vez que eu entrasse em turma. É uma experiência única. E eu considero, ao mesmo tempo que prazerosa, também desafiadora, porque os tempos são outros, as pessoas também são outras, nós também já não somos os mesmos, né? Nós, professoras, também não somos mais as mesmas. E o tempo nos dá a dimensão da importância de estar em sala de aula, de se atualizar, de procurar considerar os limites e possibilidades que a docência contribui para o nosso jeito de ser e de estar em sala de aula. Pode? Então, vocês querem que eu fale da minha experiência? Minha experiência foi variada. Tanto eu exercia sala de aula, às vezes em diferentes níveis, como eu estava acumulando também, exercendo cargos na Secretaria de Educação. Participei da implantação de 2 leis, a de 71 e a lei atual, que é de 93 e 94, como também nas universidades, né, em que eu dei aula no curso de pedagogia. Recebi a equipe do MEC e sempre participei para a inovação do ensino, e sempre sendo que os trabalhos realizados comigo sempre foi bem avaliada, né? Então, eu acho que a minha experiência ela foi muito mais positiva do que negativa. Quando a senhora percebeu que queria trabalhar com isso? Bom, quando que eu percebi que eu queria ser professora? Não sei dizer, né? Como eu entrei para o curso normal com 15 anos, então, assim, muito jovem eu já queria ser professora. Antes disso, eu já dava aula particular para alguns vizinhos, né? Sempre gostei, então ajudava alguns vizinhos mais jovens. Eu morava num prédio com muita gente e ajudava alguns vizinhos mais jovens, e eu sempre fui muito explicativa no meu cotidiano. Então, eu achava que dar aula era um pouco que é consequência disso. E adorei ter feito o curso normal, adorei essa experiência, né? Uma formação que dá muito contato com o espaço de escola, então eu achei isso muito proveitoso. Assim que eu concluí o normal, eu concluí em dezembro, fiz concurso em março do ano seguinte, em agosto eu já estava na sala de aula, então eu tive a oportunidade de ter a formação teórica no curso de pedagogia, ao mesmo tempo que eu tinha prática no espaço da escola estadual que eu trabalhava. Então, eu percebi, não sei, muito jovem, né, na adolescência, que eu queria ser professora. A minha opção pelo magistério, ela aconteceu em função da minha própria necessidade de sobrevivência como estudante oriunda das classes populares.
A minha mãe era viúva, nós éramos 4 filhas mulheres e precisávamos começar a trabalhar o mais rápido possível. Então, eu entro no magistério pela opção de sobrevivência, né? Mas eu me apaixono imediatamente, né? Eu, nesses 50 anos de carreira, acho que nunca teve nenhum momento que eu quisesse mudar de profissão. Eu percebi que queria trabalhar como professora desde a infância, brincando de escolinha com meus irmãos, meus primos, com vizinhos. Eu tenho um irmão que é deficiente auditivo e em algum momento eu achei que, sendo professora, eu poderia ensiná-lo a ler e escrever na minha casa. E acabou que nem foi preciso, porque ele foi super bem na escola, teve um acompanhamento muito bonito. E eu sigo, né? Eu acho que está dentro de mim. Eu percebi a importância da educação quando a professora de didática do curso normal nos colocou um desafio. Tínhamos que alfabetizar uma criança. Eu alfabetizei o Caio, que era um menino muito inteligente, mas que não demonstrava grande interesse pela escola. A mãe me procurou e pediu para eu assumir a alfabetização dele. Foi difícil conseguir penetrar o mundo do Caio. Devagar, ele foi confiando em mim e com cerca de 3 meses ele estava lendo frases simples. E no final do ano ele lia tudo, era um sucesso. Esse fato me fez querer ser alfabetizadora. E eu fui alfabetizadora por um bom tempo. E até hoje atuo com a formação de professores na alfabetização e letramento. A senhora acha que teve impedimentos ou prioridade por ser mulher? Se sim, quais? Na verdade, eu posso dizer que fui uma pessoa assim, abençoada no magistério. Porque eu nunca disputei cargo nenhum com os meninos. Nunca. Sempre fui muito assim, valorizada no meu trabalho. Era uma pessoa que todo mundo queria na equipe, porque eu trabalhava mesmo, né? E eu não percebi nenhuma discriminação à minha pessoa. Até pode ter sido, mas eu não percebi. E agora, entendo que, na verdade, existem muitos estudos, muitos livros que falam exatamente da depreciação da mulher, mas eu acho que no magistério não é tão grave, porque a presença feminina no magistério é muito grande. Agora, os melhores cargos, os mais altos cargos, são sempre dos homens, né? Não tenho dúvida disso. Não só no magistério, como em todos os outros lugares, né? Por exemplo, ministra da Educação, só teve uma, Esther Ferraz, foi no governo Figueiredo, e ela ficou de 1982 a 1985. Foi a única. E depois, as reitorias, a maioria são as mulheres, né? Então, Conselho Nacional de Educação, a maioria é presença masculina. O INEP geralmente foi dirigido pelos homens. Eu não tenho dúvida disso, que o homem domina o cenário do poder. Mas, na verdade, na escola, a presença feminina é muito grande. Então, eu acho que a disputa é mais entre as meninas mesmo. Se você pode ser preterida ou você perde uma disputa por uma direção de uma escola, geralmente não é pelos homens. Agora, geralmente secretário de Educação é o homem, mas a mulher tem avançado muito nessa tarefa, né? Nessa tarefa aqui, principalmente no curso de pedagogia. Questão feminina no magistério. Quando vocês me perguntam, né, se eu já sofri algum tipo de discriminação pelo fato de ser mulher, né, e exercer a profissão que eu exerço, aí eu vou lembrar que o magistério, ele se colocou como uma profissão feminina, né? Então eu nunca me senti diferente no magistério, nunca me senti desqualificada por ser mulher no magistério.
Embora, sabe, sempre vale a pena a gente destacar isso, era muito comum em todas as escolas que eu trabalhei, num universo assim de 80% de mulheres, o diretor da escola ser um homem, né? Isso também foi uma experiência que a gente foi colecionando ao longo da vida. Mas eu entendo que o magistério, diferente de outras profissões, no magistério, diferente de outras profissões, a questão da discriminação das mulheres em função de salário, pela questão feminina, não se coloca com a intensidade que se coloca em outros setores. Então, sobre ser mulher e ter tido algum impedimento ou alguma prioridade, algum benefício, né, na execução desse meu trabalho como professora, o magistério é uma área muito feminina, né? Então a gente acaba não tendo muito preconceito para atuar como professora. Então não me vi vítima de nenhum preconceito por ser mulher e por ter começado muito jovem, com 18 anos, também não vi nenhum preconceito quanto a isso. Quando a gente vai para o ensino superior, aí a gente já tem um equilíbrio maior entre homens e mulheres, mesmo no curso de pedagogia, né? Em outros cursos a gente tem uma predominância maior masculina, mas no curso de pedagogia a gente tem um equilíbrio. Eu também não sofri nenhum preconceito, também não acredito que tenha tido nenhum benefício por ser mulher. Eu acho que essa questão de gênero no magistério é prejudicial para alguns homens. Eu já vi como professora, como supervisora de estágio, alguns alunos do sexo masculino tendo dificuldade de fazer estágio, principalmente na educação infantil, que as escolas às vezes não querem aceitar um homem para esse tipo de prática, mas nos outros segmentos isso é mais fácil. Mas eu não tive nenhum impedimento, nem nenhuma prioridade por ser mulher, nem no campo da pesquisa, né? Eu não falei antes, mas eu desenvolvo uma pesquisa interinstitucional, o FRJ, INES e o FMG, em que a gente estuda justamente a inserção do professor nas escolas, né? Como é esse trabalho do professor iniciante no espaço da escola, como ele é acolhido, como ele enfrenta os primeiros desafios. E também como pesquisadora eu não tive nenhuma dificuldade por ser mulher, talvez nesse momento sim alguma facilidade, porque como a escola da educação básica, do ensino fundamental, dos primeiros anos tem um público muito de mulher, eu fui muito bem acolhida, a pesquisa vem se desenvolvendo muito bem, então a questão de gênero não atrapalhou em nada a minha inserção como professora pesquisadora. Dificuldades, obstáculos, isso vai acontecer e acontece desde sempre, né? Eu acho que as nossas trajetórias como professoras, e sendo mulheres, né, ela é permeada de muitos desafios, mas eu não achei desafio maior do que ser mulher negra, né? Essa perspectiva racial me atravessa. Então, racismo, discriminação, isso ainda é duro de ver que as pessoas não conseguem nos reconhecer pelo que nós somos. Você está satisfeito com seu trabalho atual? Eu sou muito feliz no meu trabalho. Eu gosto de ser professora e a cada dia eu descubro uma particularidade, uma especialidade que é o tempo, né, que vai nos moldando, vai também fazendo com que a gente se ajuste, né? Então, ser docente, estar nessa condição de docente é gratificante, eu gosto muito. 53 anos, entre idas e vindas na educação, eu mais ou menos estava sempre envolvida. E eu gostei muito do meu trabalho na educação, sempre fui valorizada, exerci cargos públicos de uma certa relevância. Muitos eu não pude aceitar porque as crianças eram pequenas, aí eu não tinha muita assim, liberdade para estar viajando, então muita coisa eu não aceitei. Mas e assim, a maior parte mesmo do meu trabalho na educação foi no curso de pedagogia. Fiz o mestrado, né? Terminei em 1982 o meu mestrado, e eu fui professora, dirigi uma faculdade de Maria Tereza. Depois, na Estácio, eu sempre colaborei com a coordenação,
Sempre fui convidada para realizar umas tarefas extras lá e sempre muito valorizada. E, assim, eu fiquei muito feliz, assim, com a minha atuação. Agora, não sei se meus alunos, né, que podem ver esse vídeo, vão concordar comigo. Eu sei que eu me esforcei bastante para passar para eles um conhecimento atualizado, incentivar que eles conseguissem. Muitos fizeram mestrado, uns já são professores doutores. E eu acho que a minha maior satisfação é essa, é ver o sucesso do meu aluno. Que mesmo aí em Saquarema, várias alunas, foram minhas alunas da Faculdade Maria Tereza, exercem os principais cargos aí, estão no conselho, já presidiram, a Miriam já presidiu o Conselho Municipal de Educação, a Eliana era diretora de escola, depois ficou responsável por montar e dirigir o Centro de Educação Especial, e todos, assim, que eu me lembro, né, foram além. Mais uma vez, agradecemos muito a elas por terem ajudado a gente a propor esse trabalho. Também agradecemos pela professora Lenilza Matos, que por acaso é minha mãe, por ter nos ajudado a conseguir o contato dessas mulheres que fizeram a entrevista pra gente e também, entre outras coisas, por fora das câmeras. Muito obrigada, mãe! Te amo! Agradecemos a nossa professora Kelícia Vignoli por ter proposto esse trabalho juntamente com o Colégio Washington Luiz. E também estamos agradecendo a vocês que estão vendo esse documentário. Muito obrigada mesmo. Mas, infelizmente, chegamos ao fim. Eu sou Isabela Mendes. Eu sou Emanuele Cal.